E aí, turma? Tudo certo? Aqui é o Prof. Thor mais uma vez e hoje eu trouxe mais uma aula de matemática do Enem pra gente. Ela é sobre estatística e depois da vinheta a gente começa. A estatística é um dos conteúdos mais importantes da prova de matemática do Enem. Isso baseado no total de questões que vão cair sobre esse assunto. A gente vai ter só sobre estatística cerca de 8 questões na prova do Enem. 8 questões de 45 é quase um quinto, que é 20% da prova de matemática. Uma coisa muito importante sobre a estatística é gráficos e tabelas. A prova do Enem ela vai te dar muitos gráficos e muitas tabelas para interpretar, e aquelas questões que tu resolve só usando a interpretação de gráficos e tabelas são questões de estatística. Claro que a gente vai ter aí questões de outros conteúdos que também vão envolver gráficos e tabelas. Então, para vocês verem como estudar estatística é importante. Como é importante estudar estatística, muitas pessoas vão estudar estatística para a prova do Enem. E eu falei disso no meu vídeo sobre a TRI. Como muitas pessoas vão estudar esse tema, é um tema focado, vale a pena investir neles e nessas questões de estatística, porque se muitas pessoas estudam, muito mais do que vão estudar trigonometria ou logaritmo, por exemplo, quer dizer que a questão tem uma probabilidade maior de ser acertada por um número maior de pessoas. E quando isso acontece, quando muitas pessoas acertam a mesma questão, ela é tratada pela prova como nível fácil, ou seja, a pontuação que ela te dá aumenta. Então, foco na estatística é muito importante, tá bom? Aqui eu trouxe um gráfico de colunas. Vocês podem ver que o eixo horizontal dele traz datas do dia 20 de março até o dia 3 de abril. E tem aqui o número de casos de coronavírus no Brasil até o dia 25 de março. E a partir de então, tem os dados simulados para os próximos dias. O corona foi um assunto muito falado durante esse ano, naturalmente, foi um assunto que impactou a vida de todo mundo. Eu fiz um vídeo sobre como que poderia cair algum assunto parecido, mas depois da entrevista dos profissionais do Ministério da Educação, eles falaram que as questões da prova já estão prontas, então dificilmente vai cair uma questão especificamente sobre o corona. Mas pode aparecer uma outra questão sobre exponencial que fale sobre a reprodução de uma bactéria ou até mesmo de um vírus, sem falar especificamente na Covid-19. Outros tipos de gráficos que a gente tem é o gráfico de barras. Aqui tem um gráfico do número de turistas no Brasil por país da América do Sul. O gráfico de barras ele seria o gráfico de colunas, só que na horizontal, certo? Não muda muita coisa aí. Uma coisa interessante sobre esses gráficos é que é muito fácil mentir usando eles. Pelo menos dá um impacto visual um pouco diferente. Olha só. Se eu cortasse o gráfico aqui, por exemplo, fizesse uma linha aqui nele e só mostrasse o que tivesse sobrando, assim, escondesse essa parte aqui, por exemplo. O que ia acontecer? Os números do Uruguai iam ficar bem pequenos, ao passo de que possivelmente os números do Peru fossem parecer 3 ou 4 vezes maior que os números do Uruguai, sendo que na verdade eles são o dobro. Então tomem cuidado também com a escala do gráfico de vocês. Às vezes, num gráfico de barras ou de colunas, aparece só uma parte delas e daí acontece um prejuízo visual. Às vezes umas coisas parecem muito maiores do que elas de fato são. Eu vou trazer questões a partir de agora, quando a gente terminar a aula de estatística. Vou trazer várias questões sobre estatística, porque caem muitas e é importante que a gente veja várias. Uma delas é justamente sobre isso, sobre como, quando tu corta um gráfico desses, a proporção fica toda errada. Outro gráfico importante aqui é o gráfico de linha. Eu trouxe aqui o gráfico que seria sobre o número de vendas e o faturamento de uma empresa fictícia. Como vocês podem ver, a gente tem um gráfico de colunas com as vendas e o faturamento, ele é a linha em pontos ali. Eu poderia fazer também colunas para o faturamento. Então a gente tem essa correspondência muito clara entre o gráfico de colunas e o gráfico de linha. Uma questão que seria interessante usando esse gráfico seria perguntar qual mês teve o maior número de despesas essa empresa.
Porque se a gente pegar o total de vendas, o faturamento é o dinheiro que sobra depois que tu pega o total de vendas e tira as tuas despesas. Então, se a questão perguntasse qual mês teve maior despesas, aí a gente teria que ver qual que tem o maior espaço entre o topo da coluna das vendas e a linha do faturamento. Possivelmente seria aqui o mês de dezembro, que tem aqui mais de 5 mil. Outubro também é um candidato. Então, aí a gente teria que avaliar bem, de repente, um gráfico mais detalhado para nos mostrar isso aqui. Outro gráfico que eu acho muito maneiro é o gráfico de setores. O gráfico de setores ele é interessante porque ele sempre trata sobre a proporção, certo? Eu tenho uma pizza, como a gente fala, um círculo inteiro, e os pedaços que eu vou dividir esse círculo são a proporção de cada um dos dados que a gente tem. Uma coisa interessante é sempre pensar que 360 graus é uma volta inteira. Então, no gráfico de setores, 360 graus é 100%. Se eu quisesse descobrir, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, o ângulo do setor das pessoas que gostam de futebol, eu faria, então, 40% é x graus. E resolvendo essa regra de 3, eu encontraria, então, que 100 vezes x é 360 vezes 40, certo? Fiz multiplicação cruzada. Vou passar o 100 dividindo, porque daí eu sei que eu consigo cortar uns zeros aqui. Eu tenho 360 e 40, corto zeros. 36 vezes 4 vai dar 120, né? Mais 24. Então, o nosso x vai dar 144 graus. Esse ângulo aqui é 144 graus. Pode pausar o vídeo e calcular o ângulo dos outros pedaços ali também. A gente também vai interpretar tabelas, e eu trouxe aqui um exemplo da tabela do final do Campeonato Brasileiro de 2019. Caso vocês não saibam, eu torço pelo Grêmio. O Grêmio que terminou o campeonato em quarto. Peguei os 7 primeiros justamente para mostrar o rival aqui, o co-irmão, e mostrar que a gente pode ver na coluna dos pontos o número de pontos que cada time conseguiu. Por exemplo, o Grêmio teve 65 pontos, enquanto que o Inter teve 57. A gente também pode pegar um dado aqui no meio. Por exemplo, esse 64 aqui, o que ele é? GP. Claro que teria que ter uma legenda, e realmente tinha na tabela quando eu peguei, eu só não colei aqui também. Mas GP significa gols pro, que são os gols a favor. Então o Grêmio marcou 64 gols no Campeonato Brasileiro de 2019. Enquanto o Inter marcou apenas 44 gols no Campeonato Brasileiro de 2019. Fica claro porque que um está em quarto enquanto o outro está em sétimo. Beleza, trouxe aqui também um outro tipo de tabela para a gente interpretar, que traz 5 alunos fictícios e as idades e as alturas deles. Por que eu trouxe isso? Porque agora a gente vai ver medidas estatísticas. O nome é meio complicado, mas as coisas são mais tranquilas assim. Muito importante aqui, tá? A gente vai falar primeiro das trigêmeas da estatística: média, moda e mediana. Primeira coisa, a média. Essa fórmula aqui pode parecer meio estranha, mas o que ela é? Ela é a soma de tudo em cima, dividido pelo número de coisas somadas, certo? Vamos voltar para o nosso exemplo das idades, ali para calcular a média de idade desses alunos aqui. O Anderson tem 18, a Bruna 27, Carolina 19, Dionísio 20 e Eduarda 17. Então a gente faria 18 mais 27 mais 19 mais 20 mais 17 dividido por 5, porque eu somei 5 idades. O que vai dar o nosso resultado, então, de 18 mais 27, 45. 19 mais 20, 39. Mais 17, 56. 45 mais 56 vai dar 101. 101 dividido por 5 dá uma média, então, de idade de 20,2 anos. A gente tem também a média ponderada, que cai bastante na prova do Enem. E é quando cada dado passa a ter um peso. No nosso exemplo aqui, para a gente começar a ter pesos, eu vou adicionar um 6º aluno, tá? O Fábio. O Fábio, ele tem 18 anos e 1,75 de altura. O que acontece agora? Eu tenho 2 pessoas
que tem idade 18. Ou seja, essa idade passou a ter um peso 2 agora, porque duas pessoas têm 18 anos. Então, para calcular a média ponderada, eu vou precisar somar todas as idades, 18, 27, 17, 20, 19 e 18 de novo. Nesse caso, o meu 18 tem peso 2, então ao invés de escrever 18 duas vezes, eu coloco só 18 uma vez e multiplico ele por 2. Perceba que todos os outros termos, todas as outras idades, têm peso 1. E eu preciso dividir agora não pelo número de coisas que eu somei, mas sim pela soma dos pesos. Então, aqui em cima eu tenho a soma das coisas vezes os pesos, tudo dividido agora pela soma dos pesos, tá bom? Tomem esse cuidado aqui com a média ponderada. Então, a soma dos pesos é 2 no 18, 1 no 27, 1 no 17, 1 no 20, 1 no 19. Vai totalizar 6. Então, eu vou ficar com 36 mais 44 mais 39, somando 2 a 2 os termos ali. Tudo dividido por 6. Isso aqui vai me dar 80 mais 39, 119, dividido por 6, que vai dar, então, 119 dividido por 6. Se fosse 120 dividido por 6, ficaria 20. Vai dar, então, 19, alguma coisa. Vou ter que armar a continha aqui. 119 dividido por 6, vai dar 1, menos 6 aqui desce 59, vai dar 9, essa parte que a gente já sabia que tinha que começar com 59, vai sobrar 5. Então agora vem a vírgula, eu vou subir esse 50 aqui. 50 dividido por 6 é 8, 6 vezes 8, 48, menos 48 vai sobrar 2, com a vírgula me dá mais um 0, 3. E a partir daqui dá uma dízima, né? 20 menos 3 vezes 6 é 18, 2, e repete o 3. Então, a minha média de idade aqui é 19,83333333. Eu falo mais sobre dízimas periódicas no meu vídeo sobre aritmética, que é um dos primeiros vídeos aqui da playlist das aulas pro Enem. Eu vou colocar o link para a playlist no final do vídeo, tá bom? Beleza. A gente já falou que são trigêmeas, né? Média, moda e mediana. A moda é a irmã caçula, assim, aquela irmã mais tranquila. Ela é só o termo que mais aparece. Então, voltando aqui para nossa tabela, a moda das idades é 18, porque eu tenho duas pessoas com 18 anos. A moda das alturas é 1,75, porque eu tenho duas pessoas com 1,75 de altura. Vou botar aqui, então, a moda das idades é 18 anos, enquanto que a moda das alturas é 1,75. Uma coisa que é importante falar é que quando uma distribuição estatística não tem um termo que mais aparece, por exemplo, todos aparecem uma vez, aí o nosso conjunto é amodal, não tem moda. E se a gente tem dois termos que aparecem duas vezes, e esse seria o que mais aparecesse, aí a gente tem um conjunto com duas modas, certo? A gente pode ter mais de uma moda quando a gente fala em estatística. A mediana, ela é um pouquinho diferente de calcular. Primeiro, ela é o termo central. Quando a gente tem um número par de dados, a gente não vai ter um termo central, a gente vai ter dois termos centrais. E daí a mediana vai ser a média entre eles. Eu já vou mostrar o exemplo com 5 alunos e com 6 alunos para a gente ver. Importante aqui da mediana, tá? Até coloquei em vermelho piscando. Tem que colocar em ordem. Voltando ali para o nosso exemplo da tabela, colocando em ordem as idades, eu vou primeiro fazer com 5 e depois com 6. Então eu ficaria com 17, 18, 19, 20, 27. Para achar o termo central, eu vou eliminando o último com o primeiro, o segundo com o penúltimo, o que sobra é a mediana. Então a mediana é o cara que fica bem no meio, o 19. Agora, quando eu tenho o 18 aparecendo duas vezes, eu tenho que colocar ele ali duas vezes, tá? Não é que nem a média ponderada, que eu posso escrever só uma e multiplicar por 2. O que vai acontecer agora? Eu vou cortar o 17 com o 27, o 18 com o 20, e vai sobrar 18 e 19. A nossa mediana, então,
é a média entre os dois. 18 mais 19 dividido por 2 vai ser 37 dividido por 2. Tem que ser um número que está exatamente entre 18 e 19, né? Que é 18,5. Eu acho isso muito curioso da mediana, que ela pode nos dar um resultado com vírgula, quando todos os resultados são inteiros, né? Aqui a gente só tinha números inteiros para a idade, e a gente encontrou uma mediana de 18,5. Perceberam então a diferença de quando a mediana tem um número ímpar de termos, é só o termo central. Quando eu tenho um número par de termos, aí eu pego os dois centrais e faço a média entre eles. E é muito importante que vocês coloquem em ordem, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, que eu sempre busco responder. Última coisa aqui para a gente falar sobre as medidas estatísticas e da estatística como um todo, é falar sobre a variância e o desvio padrão. Primeiro que as duas coisas são meio que a mesma coisa. A gente tem essa relação de que a variância é o desvio padrão ao quadrado. Geralmente a gente calcula a variância e daí tira a raiz para encontrar o desvio padrão. Não é importante para a gente aqui que vai fazer o Enem saber como calcular a variância, tá bom? Se aparecer na prova, a questão vai nos dar a variância ou o desvio padrão e a gente só vai precisar interpretar esse dado. O que eles indicam, então? O que a variância e o desvio padrão indicam? Indicam a irregularidade do conjunto. Quanto maior a variância, mais irregular é o teu conjunto. Como assim, mais irregular? Quer dizer que os teus termos estão mais distantes da média. Se eu pego, por exemplo, fazer duas distribuições aqui, tá? Uma que é 3, 3, 3 e outra que é 1, 3 e 5. Se vocês forem fazer a média nos dois, vai dar 3. A média dá 3. A mediana vai dar 3 também. O que muda entre esses dois é a variância. A variância desse aqui é 0, enquanto que a variância desse aqui é 4. Perceberam aqui, então, quando a minha variância é menor, quer dizer que os meus termos estão todos próximos da média. Quando a minha variância é maior, aí os meus termos estão todos espalhados. Eu tenho 1 e o 5, que na média dão 3. É que nem aquela história, né? Em média, cada ser humano tem um seio e um testículo. Obrigado aí por terem ouvido a minha piada ruim. Eu agradeço vocês por terem me ouvido. E se você chegou até aqui e gostou da aula, deixa o like e não deixa de se inscrever no canal para receber mais vídeos de matemática para a prova do Enem. Tá bom, gente? Eu vou postar agora várias questões de estatística e vou deixar também aqui a playlist de videoaulas de matemática para o Enem para vocês darem uma olhada. Certo, gente? Tchau e bons estudos!